Diário Cast de hoje recebe o chefe da agência do IBGE de Caratinga, Joelson de Carvalho. Seja bem-vindo aqui conosco. Obrigado, o IBGE agradece o convite. Nós estamos aqui também com o jornalista José Horta, vai participar desse bate-papo, falar da importância do censo que está sendo realizado aí em todo o país, José. Obrigado, amigo. Um tema super importante. Até a pandemia parece que adiou o início do censo. E a gente vai falar hoje, o Joelson vai nos explicar, que o censo não é só contar a população. Eles têm outras prioridades muito importantes, desde a economia para a saúde, para saber, digamos, um diagnóstico do povo brasileiro. É verdade. O censo ele tem uma importância histórica, né, Joelson? Também, né? A gente, desde da época de Teixeira de Freitas, né, quando ele idealizou, assim, pensou num instituto que pudesse fazer a estatística do país, né, pudesse fazer o censo, né, a gente vem trabalhando aí já há mais de 80 anos, buscando as informações, né, fazendo o censo e outras pesquisas também importantes para o país. E com o censo a gente observa também o crescimento, além do crescimento populacional, o crescimento da cidade em si, dessas localidades que são pesquisadas. Pois é, o censo, além de população, ele mede também as construções. Então, o local principal nosso, né, de investigação é o domicílio. Então, a primeira coisa que a gente faz é procurar os domicílios. Né? Então a gente procura, e realmente o censo de 2022 que nós estamos fazendo, nós estamos encontrando muitas construções novas em relação a 2010. É um sinal de que realmente o município, não só de Caratinga, mas os municípios da região estão crescendo mesmo. A área urbana, a gente tem a impressão de que está crescendo e agora a gente tem um número palpável mesmo. O número de construções na área urbana tem aumentado muito. A gente tem aqui um mapa, né, pessoal? Vocês estão observando aqui. A gente já tem uma dimensão do trabalho que isso dá, né? Pois é verdade. Esse é só o município de Caratinga, né? A agência de Caratinga, nós temos 16 municípios, né, na nossa jurisdição, né? Além do município de Caratinga, a gente tem o município de Santa Rita e Santa Bárbara, depois a gente tem Bom Jesus do Galho, né, e Vermelho Novo e Raul Soares, para aquele lado de lá. Pro lado de cá, a gente também é responsável pelas coletas em Piedade de Caratinga, Entre Folhas e Vargem Alegre, e lá pro lado de Inhapim, né, a gente tem Ubaporanga, Imbé de Minas, o próprio Inhapim, São Domingos das Dores, né, São Sebastião do Anta. Também, já indo lá pro lado de Valadares, a gente também é responsável por Dom Cavate e São João do Oriente, indo lá pro lado de Ipatinga. É uma área enorme, né, assim, digamos, demograficamente, é uma área bem grande, né? Bem grande, bem grande. Inclusive a agência de Caratinga já teve uma área maior. Ela já tínhamos em nosso... A gente já teve, né, na nossa agência os municípios de Tarumirim, que também é muito grande, né? Ipanema, né, que também é um município até distante nosso, e os municípios vizinhos ali de Ipanema, e Pingo d'Água e Corgo Novo. Sim. Mas houve uma reestruturação e foi até boa, né, em termos de deslocamento. Esses municípios passaram para outras agências que têm mais proximidade. Então, a nossa área hoje, para trabalho, está muito boa, né? A gente considera que é uma área boa para se trabalhar. Todos os acessos são muito bons, muito tranquilos para se fazer. Então, para o nosso trabalho, ficou muito bom essa nova divisão. E outra coisa, né, eu gostaria de frisar, porque boa parte da população não tem conhecimento dos trabalhos do IBGE. O IBGE não trabalha só a cada 10 anos para fazer censo. É um trabalho contínuo com diversas pesquisas, justamente para olhar a condição do povo brasileiro. Você poderia falar de algum desses trabalhos, que tem a PNAD, né? Com o maior prazer. Poderia explicar para as pessoas que nos acompanham a respeito desses trabalhos que são feitos diariamente pelo IBGE. Pois é, porque realmente fica parecendo que a gente trabalha de 10 em 10 anos. Exatamente. Não é verdade. Né? De 10 em 10 anos a gente tem uma equipe muito grande. A gente fala até que é um exército, porque são milhares de licenciadores trabalhando no Brasil inteiro. E tem que ser mesmo, porque tem que visitar casa por casa, num território enorme, como é o nosso, do caso do Brasil, e com diversidade muito grande, a gente tem que ter muita gente mesmo para trabalhar. Agora, entre um censo e o outro, a gente faz a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, que agora é contínua, ou seja, ela todos os meses tem essa pesquisa em algum setor, né,
pré-determinado, escolhido estatisticamente, é feita essa pesquisa, né? Essa pesquisa gera dados importantes. Um dos dados importantes que é gerado dessa pesquisa é a taxa de desemprego, quando a imprensa divulga assim, olha, o nível de desemprego do Brasil está X, está Y, é da PNAD, né? Além da pesquisa da PNAD, né, que traz esses dados e alguns outros dados, a gente faz algumas pesquisas na área econômica, tá? Para compor também um PIB, né? Um Produto Interno Bruto do país e também dos estados, né? Então, quer dizer, são informações econômicas também valiosas, né? A gente faz uma pesquisa também da inflação, nós somos responsáveis por divulgar a inflação oficial do país, né? Ou seja, o IBGE é realmente o instituto responsável pela estatística oficial ou pelas informações oficiais do governo. Tanto que as informações que são utilizadas para fazer projetos para verbas públicas saem das informações do IBGE, partem das informações do IBGE. E uma das mais importantes é justamente o censo. Porque o censo é a nossa única pesquisa que ela chega em cada município do país. Então, se você quer ter uma visão de como está cada município, é através do censo. Através da PNAD, nós temos uma visão geral do Estado, ela é por amostra. Mas, para o município, o censo é indispensável. Então, para saber não só a população, quanto outros aspectos sociodemográficos dos municípios. A gente tem o censo agro também. Nós temos também o censo agro, e ele é realizado entre um censo demográfico e o outro, né? Em 2017 agora nós tivemos também, que é também uma informação importante, como eu estava falando, a gente faz uma pesquisa econômica, né, anual, para ver o PIB dessa parte de serviços, indústria e comércio. A parte agrícola também é importante, que nós somos um país com vocação agrícola. Então, a gente precisa saber como é que anda, né, a questão da agricultura. Então, nós temos o censo agro também para ver tanto os grandes proprietários, como aquele proprietário pequeno, aquele de agricultura familiar, né? Nós pegamos todas as propriedades rurais e fazemos esse censo, que é também muito importante para a gente saber como é que nós estamos e qual é a nossa tendência, né? Quais são as políticas públicas que precisam ser feitas, né? Como é que a iniciativa privada pode ajudar para que determinado setor possa progredir. Então, essas informações são muito importantes. Sim. E como que é a atuação dividida em recenseador, supervisor, para a gente entender como que é essa dinâmica, esse trabalho? Vamos falar, então, só do município de Caratinga, só para vocês terem uma ideia. O município de Caratinga, ele tem essa área enorme aqui, né? Até o desenho da área de Caratinga é até um desenho muito interessante, né? Porque ele tem várias áreas, tem uma área grande aqui, depois tem uma área pequena, uma área um pouco maior ali. E nós acabamos fazendo o seguinte, nós temos 10 supervisores para tomar conta do município inteiro. Nós fizemos o seguinte, nós separamos o município em 3 áreas. Pegamos a área central, nós concentramos a maioria dos supervisores aqui, né? Mas nós criamos 2 áreas também separadas para poder justamente fazer essa cobertura melhor e ter recenseadores do lugar, né, para que os recenseadores que já conhecem lá o local fiquem, para eles é mais fácil andar, né, percorrer e visitar os domicílios, e também tem um supervisor lá, também para dar o apoio para eles. Então nós temos uma área aqui em São Cândido e Cordeiro, né, de Minas. Essa área tem um supervisor e 6 recenseadores aqui, e nós temos uma outra área fora da sede, que é em São João do Jacutinga. E aí pega São João do Jacutinga, Santo Antônio do Manhuaçu e Patrocínio de Caratinga. Essa área aqui também tem um supervisor e 6 recenseadores nessa área. E o restante está aqui na área central, né? Só na área central, para vocês terem uma ideia, são 80 recenseadores, né? 80 recenseadores trabalhando aqui, né? Basicamente, como nós estamos aí com um pouco mais de 20 dias de coleta, né? 25 dias de coleta, nós estamos concentrando assim, o nosso trabalho em 90% na área urbana, né? Até mesmo para os recenseadores terem um pouco mais de contato, um pouco mais de convívio com o questionário, com a população mesmo. E a partir daqui, os próximos meses, a gente já vai começar a ir para as zonas rurais do município de Caratinga.
Sim. E aqui a gente está aqui com alguns aparelhinhos, né, Zé? Assim, eu Você quer queria fazer até esse falar uma funcionamento? coisa. Eu me recordo, em 1980, uma recenseadora esteve lá em casa, lá de Bom Jesus do Galho mesmo. Depois ela tornou-se professora e já tem até um comércio. Um calhamaço na mão, perguntando meu pai, anotando tudo, entendeu? E hoje nós temos a tecnologia a favor, né? Poderia falar desse grande avanço aí que facilita e automaticamente esses dados já vão para Brasília, como que é? Sim, até essa questão agiliza, né? Eu entrei no IBGE em 2006. Eu também usei o questionário em papel, né? E ela realmente é um caderno, né? E para cada domicílio era um caderno daquele. Então a gente andava, né, com uma bolsa como essa aí, cheio de cadernos ali. A gente abria e fazia, né? Podia ser a lápis, podia ser a caneta. E depois ainda tinha um trabalho que você tinha que chegar e tinha que digitar isso tudo para mandar para a central do IBGE. Então em 2010 nós já, 2007, na contagem, a gente já fez um primeiro teste, né? Fizemos só a contagem da população, mas já utilizamos o que a gente, nem era esse aparelhinho, era um que a gente chama de PDA, Personal Digital Assistant, em que o questionário era feito ali, e aí ele já era transmitido, e assim que ele era transmitido, ele já aparecia lá, né? E isso foi se aperfeiçoando, e agora a gente utiliza esse aparelho, né? Que é que a gente chama de DMC, dispositivo móvel de coleta, né? Onde o questionário está aqui dentro, né? E hoje em dia, com a internet, a facilidade de acesso à internet, né? As transmissões são quase que em tempo real. Ele faz o questionário, assim que ele tem, né, internet ou se tiver na área de cobertura, ele consegue transmitir já. E isso ajuda muito, não só a ele fazer o questionário, porque não precisa ficar carregando aquele montoeira de papéis, mas também na divulgação, porque mais rapidamente a gente tem acesso a essas informações. O aparelhinho também tem o GPS, então a gente tem noções de onde estão os domicílios na zona rural, principalmente porque a gente tem condições de ver onde é que ele passou, onde tem o domicílio, então tem os pontos, né, dos domicílios rurais, então ajuda demais. E para o supervisor também, a gente tem esse aparelho, que é um tablet, né? E o trabalho dele também está sendo feito pelo tablet, que também agiliza. Então, a partir do momento que ele transmite, já aparece aqui a supervisão que ele precisa fazer, né? Então, é muito bom. Então, assim, eu acho que o grande ganho também foi o ganho da divulgação, na rapidez, a agilidade em que os dados são coletados e enviados, né? E a agilidade de processar isso e entregar para a população. Hoje com 50%, às vezes, dados coletados, já dá para ter uma noção de como... Já sim. Nós estamos caminhando, nós estamos com um pouco mais de 20% já coletado da população, né? Assim que a gente chegar aos 30%, a gente já vai começar a fazer algumas divulgações, né? De qualquer forma, no site do IBGE já dá para você ter uma noção de que porcentagem da população já está sendo recenseada. Mas a partir dos 30% e até os 50%, a gente já consegue já dar algumas características de como é que está mesmo o andamento da coleta e o que nós estamos investigando, o que nós estamos encontrando em campo. Até porque 10 anos muda muito. Muda muito. E outra coisa que a gente pode falar também, né? Até a contagem da população indica o município, até a questão do fundo de participação do município, a quantidade de habitantes, né? Tem dependendo da cota, então é de super importância. Até para empreendedores que pretendem investir naquela cidade, quantas pessoas ali moram, o perfil daquela população. Eu costumo falar que realmente o censo ele serve tanto para o poder público quanto para a iniciativa privada. Então, se você pensar, nós precisamos de escola aonde? Nós precisamos de saúde aonde? Saneamento básico está fraco aonde? Tudo isso sai do censo. Tá? Acesso à água, acesso à coleta de lixo, acesso à rede de esgoto, tudo isso é investigado no censo, inclusive também a questão dos trabalhos, rendimento da população, né? Não são todos os questionários que são aplicados essas perguntas todas, né? A gente tem dois questionários, o básico e o da amostra. O básico é bem simples, não investiga muita coisa. O da amostra é um pouquinho mais amplo. Mas o da amostra, por exemplo, para o município de Caratinga, é apenas 10%.
ele é realmente uma amostra da população. Então, a cada 10 casas, uma delas vai ser o questionário da amostra. Mesmo assim, mesmo com essa porcentagem de 10%, dá para ter uma noção de como é que está o município. Nesse censo, nós estamos investigando coisas diferentes, por exemplo, uma parte sobre deficiência, né? Então, é uma coisa inédita, nunca foi verificado no censo. Outra coisa que nós estamos verificando também sobre o autismo, né? A gente vai ter um mapa, né? uma visão melhor de quantas pessoas têm autismo e quantas não têm, né? Isso é até uma demanda da sociedade. Então, assim, são várias informações que o censo traz, né? E essas informações, por exemplo, para a iniciativa privada, o empreendedor ele pode olhar para a região de Caratinga e pensar assim, quantos municípios temos aqui? Como é que está o perfil dessa população? Qual é a renda per capita dessa população? Nós temos população para ter um shopping, por exemplo, em Caratinga? Temos. Mas como é que está essa população? Essa população ela tem um perfil de shopping ou não tem? E tudo isso, todas essas informações são coletadas através do censo. Sim. E as informações, é importante, eu acho que todo cidadão entender que as informações do censo ou do IBGE são todas disponibilizadas, estão abertas para todos, né, para que todos possam ver. Então, assim, são informações em que não só a iniciativa, as políticas públicas, né, o poder público tem acesso, mas toda a população pode ter. Sim. Então, os jornalistas têm acesso também. Então, se quiser questionar algum político, né, ou quiser questionar alguma ação pública, olha, nós temos os dados do censo aqui, os dados do censo falam que há deficiência em tal área. Ou se quiser também fazer uma matéria falando assim, olha, o município de Caratinga tem a melhor atenção em tal quesito, tem as informações do censo também. Então, está aberto a todo mundo. Essas informações não são particulares do IBGE, essas informações são do povo, né? Então é isso aí. Então é por isso mesmo que a gente pede assim para que as pessoas atendam bem o recenseador, né? Porque a função dele é justamente essa, dar essas informações, pegar essas informações da melhor forma possível, mais veridicamente possível, para mostrar o retrato do país. Seja bonito ou feio, mas mostrar o retrato real, né? O retrato real, até para você saber como é que você vai fazer daqui para frente, quais são as políticas que são prioridades. É na educação, é na área de saúde, ou é na área de saneamento? Qual é a prioridade? Então, essas informações são importantes. Até hoje eu estava lendo, comentando que antes, por exemplo, principalmente as grandes censos, até no Jornal 0 Hora, falando que em Porto Alegre está acontecendo o caso de recenseadores serem hostilizados, principalmente em determinados pontos, digamos assim, uma classe mais nobre, digamos, dessa forma. As pessoas têm que entender que aquilo é o benefício para ela também, entendeu? O bem comum. É verdade. Olha, essa parte da população, talvez a classe mais nobre, como você falou, ela deveria ser a primeira a dar o exemplo. Sim. Justamente porque é um exercício de cidadania mais do que uma obrigação, porque é obrigado mesmo por lei a prestar as informações ao IBGE, mas é um exercício de cidadania, né, também. Ou seja, os dados deles ou dessa população são importantes. Então, assim, senão a gente vai ficar com um retrato deformado, porque nós não estamos conseguindo acessar. Então é importante, hoje em dia a gente tem vários canais em que você consegue saber a identificação do recenseador, saber se ele é mesmo um funcionário do IBGE. Nós temos o 0800 721 8181, que pode ser por telefone. No crachá tem como ele, né? No crachá também tem o QR Code. Se você quiser entrar no site do IBGE, a gente tem uma parte lá que é respondendo.ibge, que também você consegue ver se ele é um recenseador, né? E bom, tirando essa questão, você conseguiu identificar o recenseador, o mais é a sua boa vontade mesmo. Em atender o recenseador, é rapidinho, o questionário não demora muito e vai estar realmente contribuindo com o Brasil, né? A gente fala sempre que o IBGE ele está aí, apesar de qualquer governo, né? E acima de qualquer governo também, porque às vezes os dados do IBGE são lançados
e o governante pode não aceitar, não gostar muito dos dados. Mas se é a realidade, o IBGE acaba divulgando. Vocês mesmos da imprensa sabem disso, né? Que não importa se a inflação está alta, se está baixa, o IBGE está divulgando. Não importa se o desemprego está alto ou está baixo, o IBGE está divulgando. Os dados estão aí. Sim. Os dados estão aí. Independente de qual seja o resultado. E tanto esses dados corrobora com aquilo que eu acabei de falar, que os dados estão divulgados para todos, né? Que ele não passa pelo crivo do governo para, isso aqui você não pode divulgar, isso você vai divulgar. Quer dizer, o IBGE, hoje, ele é uma instituição do povo, né? Do cidadão brasileiro. Eu até, assim, em relação a resultados, eu tenho uma frase do Borjalo, né, que foi jornalista, trabalhava com marketing no Rio de Janeiro, para falar a respeito do jornalismo, quando alguém critica, falando, estão mostrando isso. É igual o caso também do IBGE, você não pode culpar a janela pela paisagem, né? Vai mostrar o que realmente é a vida como ela é. Como ela é, entendeu? Não pode culpar a janela pela paisagem. A gente tem até uma imagem aqui para mostrar as características do recenseador. Vou pedir aqui para colocar, já que a gente está falando desse papel importante do licenciador. É bacana. Vamos identificar. Como é que a gente identifica? Olha só, ele tem uma bolsa, ele tem um crachá, né? O crachá é o principal, né? Tem o boné, tem esse colete, né? Tem aí o aparelhinho de coleta, né? Aqui é justamente o QR Code, né? Que você aponta a câmera do seu celular e ele já te remete para o site lá, e você pode pegar, que tem as informações sobre a matrícula dele, o documento de identificação, se quiser, ele anda também com a identidade dele, olha, minha identidade está aqui, esse aqui é o meu crachá, né? Então, assim, e muita gente já está vendo esse camarada aí, essas pessoas que estão andando aí com esse bonezinho, com a aba amarela, né? Esse aqui. E o colete, assim, dá para identificar de longe, né? É bastante caracterizado, né, Joelson? Está bem caracterizado. Entendeu? E a questão principal, falou, o crachá, que tem um QR Code. Exatamente. E, seguro. E todos eles estão, assim, com assim, até aqui no crachá tem o 0800, 0800 721 8181. Pode Quer dizer, todos eles estão orientados assim, a informar o que eles estão fazendo, tá? E outra coisa, eu acho que é interessante também avisar para a população o seguinte, como o nosso objetivo ou o nosso foco é o domicílio, né? Nem sempre a gente consegue encontrar as pessoas no horário comercial, porque justamente estão trabalhando. Então, sai os dois para trabalhar e, de repente, né, todo mundo da casa sai e a casa está fechada. Nossos licenciadores são autorizados a ir em horários diferenciados. Então, eles podem ir à noite, eles podem ir no final de semana, tá? Então, não é para ninguém assustar que o licenciador está indo à noite tentando achar esse domicílio. Na verdade, é a obrigação dele tentar fazer isso da melhor forma possível. Tá? Então, às vezes, em horários diferenciados, ele está realmente indo lá e é o licenciador ele mesmo. Ele também não precisa entrar necessariamente na casa. Exatamente. Também é uma outra coisa interessante, né? Não necessariamente ele precisa entrar na casa. A casa é só o ponto de referência, né? É onde ele vai aplicar o questionário. Mas se a pessoa ele pode até ser atendido no local de trabalho da pessoa. Então, você pode vir aqui no meu horário de almoço, eu passo as informações sem problema. Ou então, na portaria do prédio, vamos fazer aqui? Vamos fazer o questionário, não precisa subir lá. A questão não é fisicamente em relação ao domicílio, mas o domicílio é o ponto de partida. Né? Aonde é que a gente vai colocar aquele questionário? É direcionado naquele domicílio ali. Até porque as informações depois vão ser trazidas em termos regionalizados. Então, a gente vai por exemplo, saber a população do bairro X, do bairro Y. Então, para que isso seja retratado da melhor forma possível, onde a gente tem a melhor referência é o domicílio. Tanto na zona urbana quanto na zona rural, né? No córrego tal, quantas pessoas tem no córrego tal. Então, a gente tem essas informações através do domicílio. Sim, desculpa interromper, quantas vezes nós recorremos disso, fazer um especial sobre o bairro Santa Cruz, sobre o bairro Esplanada, ligava... Sempre a gente liga para o IBGE, você lá um bairro, quantas pessoas, sim. Com certeza. Exato. E como é uma pesquisa quantitativa também, de percentual, não tem o nome da pessoa também divulgado. Não tem. Tá? A mesma lei que fala que todo cidadão e toda empresa
brasileira é obrigada a dar informações ao IBGE, também fala que essas informações são sigilosas, elas não são usadas em nenhuma outra área a não ser estatisticamente, ou seja, elas viram números, né? Só viram números. Então, o IBGE tem até um cuidado muito, muito especial com isso, porque ele tem um mínimo de divulgação, ou seja, será que ele pode divulgar a nível de rua? Depende. Quantas casas tem naquela rua? Se tiver uma ou duas casas ali, se você divulgar, você pode correr o risco de estar divulgando um dado de uma casa ali. Então, a gente tem sempre o mínimo, que é a área de um bairro, justamente para não ter nenhuma forma de viés ali que você possa identificar. Ó, de repente, essa informação é da casa do fulano, né? Os nomes são coletados no censo por uma questão nossa, né, de supervisão, porque a gente precisa também acompanhar e verificar se o recenseador está fazendo um trabalho correto. Então nós pegamos, quando nós entramos na casa, pegamos o nome de todos os moradores, tá? Mas é mais uma questão nossa. Nós pegamos também no final, existe um quesito que pede o CPF da pessoa que está informando, mas isso também é apenas para o nosso conhecimento e não é obrigatória essa informação. Essa informação é repassada se a pessoa quiser repassar, se ela não quiser repassar também não precisa, mas são só mecanismos nossos para que a gente, na supervisão, saiba que o recenseador realmente foi ali e que encontrou com a Noemi, encontrou com o José Horta, e foi ele ou ela quem prestou a informação para o IBGE. Não, então tá ótimo. Então nós temos uma referência, porque senão a gente perde essa referência e a gente não consegue fazer a supervisão. Fora isso, né? Fora essa questão, o restante são todos dados sigilosos. Ninguém vai saber nome de ninguém, não vai sair nenhuma informação privilegiada do conhecimento de cada um, né, individual, só em números estatísticos mesmo. Sim. E outra coisa, parece que vai ter mais um concurso a preenchimento de vagas. Com processo seletivo complementar. Processo seletivo complementar, é isso mesmo? É isso aí. Novidade, então. E a gente quer até convidar o pessoal que quiser participar disso. Eu até, quando eu estava vindo para cá, estava lembrando. A gente fez um treinamento com esses 80 recenseadores, né? A gente fez ali na Menino Jesus de Praga. Né? Foi gentilmente cedidas salas para a gente, foram salas com 20 alunos. E a gente fica muito feliz quando termina o treinamento e os recenseadores, eles entendem o seu papel. Então, claro que todo trabalhador quer o seu reconhecimento em termos financeiros. Sim. Né? E com certeza o IBGE, como todas as áreas do governo federal, cumpre com as suas obrigações. Até porque o governo federal, ele é o guardião ele é o grande fiscalizador. Então, se ele não der o exemplo, né, como é que fica? Mas o IBGE, então, tem todo o seu processo de remuneração. Mas, além disso, a gente fica muito satisfeito porque todos os recenseadores se sentem também parte de uma coisa importante para o Brasil. Ou seja, eles sabem a importância do trabalho que eles estão fazendo. Claro que eles querem o reconhecimento financeiro, mas eles também têm história para contar. Olha, eu participei do censo de 2022, eu fui nas casas, eu coletei, eu vi a situação do Brasil, ajudei a coletar. Então, todos eles saem com esse espírito, né, de cidadania do treinamento. Então, a gente convida também o pessoal que quer participar. A gente tem 12 vagas que foram abertas aqui no município de Caratinga. E a gente tem vagas em vários municípios da região também. A gente tem Santa Rita, né? A gente tem lá pro lado de Inhapim também tem muitas vagas. Por quê? A gente faz o concurso e quando chega no final da lista, a gente começa a chamar os candidatos. Chega no final, de repente não tem mais ninguém na lista para chamar. E a gente abre um novo processo seletivo que se chama processo seletivo complementar. Esse complementar não precisa nem pagar inscrição, né? Pode procurar a gente no IBGE, tá? O IBGE hoje está na Catarina Simini, número 274, sala 4. Pode ligar para a gente também no 3321-3376. Pode entrar no site do IBGE também, que as informações estão lá. Então, a gente tem os canais aí para dar as informações. Então, não pague inscrição. As provas são provas de títulos, né? Ou seja, é a escolaridade que vai definir
quem vai estar em primeiro ou segundo colocado, né, e tem outros critérios, como idade, para poder colocar eles nas classificações, né, e vai poder trabalhar com a gente aí, fazer esse trabalho bacana, né, esse trabalho que igual eu falo para vocês, que o pessoal se sente importante ali em estar contribuindo com uma informação que o Brasil precisa. Fundamental. Sim. A gente É um tem trabalho, aqui... eu falo, até eu tenho amigos que já trabalharam, até eu falei no Censo Rural nos anos 80, né? Eles contam até hoje histórias assim, maravilhosas, e principalmente a forma que eram atendidos pela população rural. E eles falaram, a gente não precisa levar nosso almoço, a casa que a gente chega, eles não oferecem tudo. Pois é, uma pena que a abertura da população tenha dificultado. Eu acho que muitas fake news também têm circulado, isso tudo atrapalha um pouco o trabalho do recenseador. Mas é justamente por isso que a gente coloca o recenseador bem caracterizado, e tem vários canais para a pessoa ver que o recenseador, ele é mesmo a pessoa que está passando ali, e ele é responsável por aquela área, né? Mas assim, de qualquer forma, a gente quer agradecer a população que, de um modo geral, assim, 90% tem entendido muito bem o IBGE. Ótimo. Tá? 90% sim, recebe o IBGE mesmo e presta as informações. Tá? Então, assim, se o recenseador chegar no seu condomínio, receba o IBGE. Nós fizemos um trabalho com os síndicos também, para poder o síndico saber quem é o recenseador que está indo. Então, assim, não tenham medo de receber o recenseador, né? É boa vontade mesmo de participar nesse grande ato cívico que é o censo de 2022. Você falou aí a respeito das vagas, a gente vai trazer agora uma tabela aqui, falando das vagas do processo seletivo complementar. Tem para toda a região aí, Então, esses esses que estão de amarelo aí são os que têm mais vagas, né? Então, a gente tem ainda em Bom Jesus do Galho uma vaga, né? 5 para a região de Quartel do Sacramento, que nós também fizemos. O município de Bom Jesus também é muito grande. Quartel e Revés e Passa 10, aquela área ali, são 3 distritos, em que a área também é muito grande. Então nós fizemos uma separação também lá em Bom Jesus do Galho. Aqui em Caratinga nós temos 12 vagas aqui para a sede, 3 para São Cândido e uma vaga em São João do Jacutinga. Na verdade, em São João do Jacutinga nós temos até mais vagas, nós temos já 4, porque alguns recenseadores entram e fazem o primeiro setor, se dão satisfeitos ou têm uma outra oportunidade de emprego, acabam saindo. Como o censo é temporário, isso é normal de acontecer. A pessoa entra e conseguiu um outro serviço que está mais fixo, ele acaba deixando. Mas temos mais vagas lá também. Entre Folhas tem 2 vagas, em Bé de Minas uma. Em Apim nós temos 3 vagas, mas há a possibilidade de ter um cadastro de reserva com mais vagas também. Santa Rita de Minas, 5 vagas. Né? São Domingos das Dores, 2. Ubaporanga são 4 vagas. Vargem Alegre, 3. E Vermelho Novo, que também é da nossa área, 2 vagas. Né? Então, assim, são locais onde a lista de candidatos do outro processo seletivo já se esgotou e a gente tem vagas aí para poder o pessoal participar. Então já pode, quem está interessado, já pode procurar. Aliás, precisa mesmo, porque as inscrições só vão até segunda-feira. Viu? Sim. Então já vai rápido mesmo. Para a gente preencher isso bem rápido, porque na verdade, no início a gente estava conversando sobre isso. O censo ele tem data para começar e data para terminar, porque senão a gente não para de contar. Então, a gente tem uma data de referência, que é a noite de 31 de julho para 1º de agosto, que é a data, seria a data do retrato do país. E a partir dessa data de referência a gente começa a coletar. Então nós temos 3 meses para coletar. Até o finalzinho de outubro a gente tem que estar com 100% da coleta concluída, né? E a gente está justamente trabalhando com a quantidade de recenseadores suficientes para poder terminar. Então a gente espera chegar aí aos 30%, né, nesse primeiro mês, com mais 30% no próximo, e ficar só os 40% da população para o último mês. Ótimo. E foi tudo assim propagado, né? Até o início do censo foi feita a mobilização ali na Praça Cesário Alvim, divulgando que estava começando. Então vão contribuir
atender bem o recenseador, né? Com certeza, são fundamentais as informações. Acho que já ficou bem claro, né? Ficou bem clara a importância, Da né, para o país, importância. entendeu? É questão econômica, de saúde, tudo depende do censo. Não é Exatamente. só A contar. vida do cidadão. Não é só contar quantas pessoas tem ali. Não, vai muito além, vai muito além. Né? Como eu falei, é um ato mesmo de cidadania, porque sem informação não tem como você saber como serão os próximos 10 anos. Sim, a criação de um pouco. políticas públicas, né? Depende disso, dessas informações. Exatamente. Os acadêmicos também usam muito né, para fazer os seus estudos. Né? Então, assim, serve para várias coisas mesmo nos dados do censo. Sim. Então, chegando ao final aí do nosso podcast. Você tem mais alguma coisa a considerar? Acrescentar alguma coisa? Eu gostaria muito de agradecer o apoio de toda a imprensa, tá? Especial aí o Diário de Caratinga, que está sempre nosso parceiro. Tá? Mas assim, a imprensa tem nos ajudado muito. Tá? Eu acho que isso nos ajuda muito, né? Ajuda a divulgar o trabalho do IBGE, até para saber que a gente faz mais do que o censo, né? Mas também essa questão da cidadania, de transmitir ao cidadão qual é a importância do censo, qual é a importância dos dados do IBGE. Tá? Então a gente quer agradecer muito a imprensa e a vocês de um modo especial pela oportunidade aqui. Nós agradecemos, né? Porque sempre quando precisamos, o IBGE está lá com informações precisas para a gente fazer nossas matérias. E a gente precisa ir muito desses dados. Isso rende muito a matéria. Rende. É mais a Noemi que gosta de estatística, de números. Pesquisar. Nossa, eu vivo no site do IBGE. Ótimo. Né? Então nós agradecemos aqui a participação do Joelson conosco. Você que está nos assistindo, continue conosco em nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, YouTube. Se inscreva no canal, compartilhe bastante esse vídeo. Notícia boa tem que ser divulgada, né, Joelson? Então vamos todo mundo participar aí do Censo 2022.